E aí, beleza? 3 anos atrás, destroços de uma nave alienígena que estava viajando pelo sistema solar foram descobertos no espaço. Desde então, esses destroços começaram a cair na Terra, trazendo com eles muitos mistérios. Um homem entra em um hotel e vai direto para um quarto onde duas pessoas o esperam. Ele entrega uma maleta e recebe dinheiro em troca, mas logo revela outro pacote e oferece para vender também. Nesse momento, agentes federais entram no saguão. Um olheiro avisa seus parceiros sobre o que está acontecendo. Eles tentam fugir, mas todas as saídas estão bloqueadas. O homem com a maleta esconde o pacote em uma gaveta e corre para a varanda do segundo andar. Os agentes o perseguem e momentos depois veem seu corpo caindo da varanda. Enquanto isso, uma faxineira encontra o pacote e tira de lá um pedaço estranho de destroços. Pouco tempo depois, o corpo dela despenca sobre uma mesa em um restaurante, 14 andares abaixo. A agente do MI6, Finola Jones, e o agente do FBI, Brian Benenti, começam a investigar o caso. Já está claro que a mulher entrou em contato com um pedaço de destroços de uma nave alienígena. Os agentes tentam identificar os homens capturados pelas câmeras de segurança do hotel, mas ninguém parece saber quem eles são. Enquanto isso, um carro segue por uma estrada rural. Um menino fala sobre acrobatas de circo, mas de repente a mulher que está com ele começa a sangrar pelos olhos e fica paralisada. O garoto tira o corpo dela do carro e ele começa a flutuar no ar. Os agentes trabalhando de uma base aérea analisam as imagens. Finola espera que os destroços possam ajudar a melhorar vidas, cumprindo o sonho de seu falecido pai. Ele era um físico que acreditava no potencial dessas descobertas. Os agentes são chamados para investigar o corpo flutuante da mulher. Brian solta a mão dela e o corpo começa a se mover, desafiando a direção do vento. A equipe segue o corpo e descobre várias outras pessoas flutuando na corrente de ar. Essas pessoas não estão mortas, seus cérebros funcionam, mas parece que toda a energia muscular foi drenada de seus corpos. Os agentes tentam entrar em contato com as famílias das vítimas, mas uma delas, a senhora Vanderberg, não responde. Eles visitam a residência dos Vanderberg e encontram o corpo flutuante dela na floresta, junto com um pedaço de destroços alienígenas. Procurando pela casa, descobrem uma foto do menino que estava no carro. Rapidamente rastreiam o endereço da escola onde sua irmã Isa estuda. Isa surpreende Finola ao revelar que seu irmão morreu em um acidente de carro há 7 meses. Enquanto isso, o garoto faz amizade com uma mulher em um posto de gasolina, que o leva em seu carro. Mais tarde, Finola visita a floresta e vê sua mãe falecida perto dos destroços. Isa explica que sua mãe havia prometido mostrar algo incrível. A família estava enfrentando dificuldades depois da morte de seu irmão. Finola confessa que sua mãe morreu de câncer 2 anos atrás. Parece que os destroços puxaram a imagem da mãe de Finola das profundezas de sua mente. O mesmo aconteceu com Mary Vanderberg. A entidade, aparecendo como seu filho, parece sugar energia das pessoas, drenando sua força muscular. Primeiro foi Mary, depois os outros. De volta à floresta, perto dos destroços, os homens do hotel aparecem, mas ao verem a segurança, engolem algo e desaparecem. Um deles reaparece embaixo de uma ponte na cidade, ouve um pedido de ajuda e dispara sua arma. O helicóptero dos agentes rastreia perturbações na área e encontra o corpo do homem fundido em uma pilastra da ponte. O FBI suspeita que esses homens fazem parte de uma organização poderosa. Finola encontra uma conexão entre as vítimas. Todas desapareceram perto do local do acidente onde o menino morreu. Os agentes visitam o posto de gasolina onde Mary e o garoto estiveram. Eles encontram a mulher que deu carona ao menino depois da morte de sua mãe. Enquanto Brian a questiona, Finola tenta conversar com o garoto, que insiste que precisa estar ali. De repente, a entrevistada de Brian desmaia e Finola segura a mão do garoto. Quando Brian não encontra sua parceira, percebe que a entidade assumiu o controle de Finola. Ele vai até Isa e implora que ela entre em contato com a consciência de sua mãe ou todas as pessoas morrerão. Isa suplica a mãe para voltar, ficando cada vez mais desesperada. Quando Isa finalmente grita, sua mãe abre os olhos e todas as outras vítimas se recuperam. Finola se encontra sozinha em uma estrada. Mais tarde, ela revela que Mary encontrou os destroços na floresta e via a imagem de seu filho todos os dias perto deles. Um dia, o garoto apareceu vivo. Na manhã seguinte, Brian é informado de que o homem fundido na
na pilastra da ponte foi identificado. Ele estava com o pai de Finola, George Jones, mas Brian é orientado a não contar nada a ela. Enquanto isso, na cidade de Fleetwood, uma força estranha começa a puxar objetos metálicos para um único lugar. Quando os agentes chegam, descobrem que os moradores foram evacuados, mas nenhum destroço foi encontrado. Logo, eles detêm um homem que só lembra o nome, Eric, e que precisa fazer algo. Imagens de satélite mostram que a cidade agora está cercada por um anel de objetos metálicos. Finola conta para Brian que passou a noite ao lado do corpo de seu pai antes dele tirar a própria vida. Antes disso, ele enviou uma mensagem enigmática: "Você não está sozinha." Eles encontram Eric novamente, agindo de forma agressiva e sem lembrar que já havia falado com eles. Ele consegue fugir e os agentes se separam. Cada um encontra outro Eric. Agora há 3 clones. Um está procurando algo, outro quer consertar sua carreira e o terceiro está sofrendo por ter perdido a namorada. Em certo momento, o terceiro Eric pergunta sobre uma esfera brilhante, mas ninguém mais a viu. Finola teoriza que o verdadeiro Eric ainda está em algum lugar da cidade. Fica claro que a casa dele está no centro do círculo metálico. Enquanto isso, as lideranças do MI6 e do FBI trabalham juntas para rastrear a organização misteriosa conhecida como Influx, que tinha entre seus membros o homem encontrado morto sob a ponte em Fleetwood. Os agentes descobrem um buraco no teto da casa de Eric causado por um pedaço de destroço. Durante as buscas, Finola encontra Eric, que não lembra dos últimos acontecimentos. Brian, saindo do porão, dá de cara com um clone dele mesmo. Em uma luta pela vida, ele atira no clone. A equipe tenta proteger o fragmento quando outro Eric aparece bem no meio da sala. Finola encontra muito sangue no porão, levando-a a acreditar que o verdadeiro Eric se feriu e fugiu. É revelado que o carro de Eric está desaparecido. Ele provavelmente dirigiu até o círculo metálico. Nesse momento, um Eric de 2 cabeças aparece no chão da sala. Os agentes começam a procurar pelo carro. Quando o encontram, Brian tenta tirar o homem inconsciente de dentro. De repente, o anel começa a pulsar e se contrair até que desliga completamente. Eric recobra a consciência e diz que o trabalho já não importa, pois ele encontrou o amor. Algum tempo depois, uma funcionária de telecomunicações em Millersburg está fazendo reparos quando vê uma tela quadrada e embaçada em um campo. Através dela, ela distingue as silhuetas de figuras humanas. Os agentes voam para o raio, onde assistem a uma gravação do fenômeno, já que o campo agora está vazio. Nenhum destroço foi encontrado até o momento. Mais tarde, enquanto dita um relatório, Finola ouve a voz de uma garota gravada no celular. A garota descreve luzes e pessoas, mas diz que não consegue escapar. Brian sugere que a tela pode ser invisível em alguns momentos. De repente, o quadrado reaparece. Finola tenta se comunicar com a garota, que se identifica como Nicole Hedman. Nicole diz que está sozinha, apesar das figuras visíveis próximas dela. Pouco depois, a tela desaparece. Descobre-se que Nicole era uma pessoa real, desaparecida em 2019. No entanto, os destroços ainda não haviam começado a cair na terra nessa época. Na manhã seguinte, técnicos vasculham o campo, enquanto Finola sugere que os desaparecidos podem existir em frequências diferentes. Revisando as palestras de George Jones, os agentes encontram a teoria de que o universo possui mais de 3 dimensões, que podem ser desdobradas para criar pontos de acesso. Brian descobre um mapa do ZCUA destacando esses pontos, um deles localizado no campo. Um técnico tenta descobrir como retirar Nicole, mas explica que é necessário ter uma conexão estável. Brian lembra que, quando Nicole ficou agitada, o sinal ficou mais forte. O pai de Nicole é levado ao campo e conta que a filha saiu para pegar o carro e desapareceu. Os agentes reproduzem a gravação da voz de Nicole e seu pai chora de alegria, dizendo que sempre sentiu que ela estava viva e que a via em seus sonhos. Mais tarde, todos voltam ao campo quando o quadrado aparece novamente. O pai ouve a voz da filha. Nicole explica que viu o campo perto de uma loja e tem andado por ali, sentindo que se passaram apenas algumas horas. De forma inesperada, a tela começa a piscar e desaparece outra vez. Logo depois, chega um relatório sobre um pedaço de destroço encontrado nas proximidades, mas também avistam um carro na área. Parece que o grupo Influx também chegou ao campo. Os agentes procuram pela floresta,
sem saber que membros da organização estão escondidos sob um escudo invisível. Um técnico teoriza que esse destroço ainda funciona como um GPS, talvez usado pela nave alienígena para navegar entre dimensões, criando portais como pontos de acesso. Ao mesmo tempo, outro fragmento completamente drenado de energia é descoberto. Decidem mover os fragmentos para mais perto do campo. Quando isso é feito, a tela não só se reabre, mas também se expande, revelando pessoas do outro lado. Nicole estende a mão, mas não consegue sair. Os técnicos trazem o segundo fragmento e o integram ao quadrado. O portal se abre completamente. Finola consegue segurar a mão de Nicole e, de repente, várias pessoas aparecem no campo. Essas pessoas retornaram de lugares e tempos diferentes. Nicole explica que, para elas, só se passaram algumas horas, embora o tempo parecesse se mover muito devagar. Enquanto isso, Craig recebe a notícia de que o corpo de George Jones foi trocado no necrotério. No dia seguinte, uma chuva forte começa em uma pequena fazenda. Ela continua por horas, levando um fazendeiro a verificar seus campos de milho. Estranhamente, o céu além da chuva está claro, porém, quando ele sai da área de chuva, começa a sufocar e morre. Os agentes vão até a fazenda sabendo que destroços caíram ali por volta das 3 da manhã, pouco antes da chuva começar. Agora, a chuva cobre uma área com um raio de 800 metros. 3 pessoas morreram, aparentemente sufocando ao sair da chuva. Seus pulmões mostram sinais de danos químicos. Usando trajes de proteção, os agentes entram na área afetada, onde trabalhadores assustados explicam que está ficando cada vez mais difícil respirar. Eles também relatam que uma criança de 8 anos está desaparecida. Naquela noite, todos ouviram um som de assobio. Alguns tentaram sair, mas os motores dos carros não funcionaram. Aqueles que saíram a pé morreram. Finola sai para chamar uma equipe de apoio, enquanto Brian procura pelos destroços. Na borda da zona afetada, ele encontra o garoto desaparecido e o reúne com sua mãe. Enquanto isso, um homem da fazenda se aproxima dos técnicos, exigindo se juntar à sua família. Efraim está irritado por não ter permissão para entrar e ignora o perigo. Finola consegue acalmá-lo. Mais tarde, ela revisa uma análise que revela que o ar sob a nuvem de chuva é composto de cloro, nitrogênio e argônio, uma atmosfera que pode ser característica de outros planetas. Fica claro que os destroços estão terraformando a área, criando condições inadequadas para a sobrevivência humana. Fora da zona, a área afetada está se expandindo, aumentando a possibilidade de evacuar todo o condado. Finola coleta uma amostra de sangue de Efraim e entra na zona para coletar amostras de sua família para comparação. Uma equipe chega para recuperar os destroços, mas Finola pede que esperem enquanto ela cria um plano para salvar as pessoas dentro da zona. Brian, no entanto, lembra que não podem arriscar a segurança do condado inteiro por algumas dezenas de vidas. Finola analisa o sangue e descobre alterações nas pessoas dentro do círculo. A tecnologia atual não consegue reverter os efeitos. De repente, ela lembra do destroço Hash 489, que pode colocar organismos em estase. É uma solução temporária, mas viável. Sua proposta é aprovada e o destroço é levado até o local. Enquanto isso, Ferris, a responsável da MI6 por Finola, entra em contato com ela com uma notícia chocante. Seu pai ainda está vivo e Brian escondeu a verdade dela. Finola decide contar a verdade para Efraim, dando a ele a liberdade de escolher os próximos passos. Ela explica que as pessoas dentro da zona não sentirão nada, não envelhecerão e simplesmente esperarão até que uma cura seja encontrada. Efraim corre para sua família, determinado a ficar com eles. O destroço é ativado na fazenda. Pouco depois, as pessoas afetadas são envolvidas em casulos de estase e a chuva para. Algum tempo depois, um ônibus municipal de Boston está em sua rota quando todos os sons desaparecem de repente. O ônibus atravessa um portal e bate em um estacionamento. Um jovem ferido sai do veículo e vê um homem careca parado ali perto. Os agentes voam para Boston para investigar o local do acidente e descobrem que um homem morreu após escapar do ônibus. Brian se lembra de um incidente parecido na China envolvendo destroços que foram roubados depois
depois. Todos que investigaram o caso na China morreram. Um agente menciona que testemunhas ouviram um ruído agudo, como um chiado, pouco antes do evento. Revendo imagens de segurança, os agentes veem o homem careca observando o acidente. Finola nota um copo deixado por ele e pede que analisem as digitais. A dupla examina o corpo do homem morto. Fica claro que ele foi baleado logo após sair do ônibus. Amostras de sangue, pele e cabelo foram removidas. Finola tenta acessar o arquivo do caso na China, mas ele está ausente no servidor. A análise das digitais identifica o homem careca como Peter Eichmann, um ex-operativo paramilitar. Ele entrou no país com um passaporte da União Europeia e foi recebido pelo mesmo homem barbudo que já havia aparecido em outras investigações. Finola pede a Ferris para recuperar os arquivos chineses. De repente, um grito agudo ecoa pelas ruas. Brian reconhece imediatamente o som que precedeu o desaparecimento do ônibus. Os técnicos do FBI confirmam que esse buraco de minhoca é muito maior que o anterior, abrangendo vários quarteirões da cidade. O barulho para tão abruptamente quanto começou. Finola e Brian encontram Peter inesperadamente e ele aponta uma arma para eles. Eles reagem sacando suas armas. Peter diz que eles não podem impedir o que está acontecendo e atira na própria cabeça. Ferris liga para Finola, informando que o arquivo será entregue em breve. Uma van chega e o motorista entrega um pendrive, avisando que Ferris não contou tudo e que o pai dela não é um clone. Analisando o material, Finola e Brian notam duas escavadeiras posicionadas frente a frente. Finola deduz que buracos de minhoca são abertos usando duas estruturas metálicas como condutores, o que significa que instalações parecidas devem existir em Manhattan. Os agentes identificam vários prédios com estruturas de suporte de aço e se dividem para investigar. No local que lhe foi designado, Finola encontra o grupo do homem barbudo. Um tiroteio acontece e os terroristas escapam com os destroços. O homem barbudo envia seu parceiro através de outro salto espacial. Enquanto isso, Brian encontra destroços anexados a uma viga de aço em seu prédio, mas seu grupo é emboscado pelo parceiro do homem barbudo. A engenheira Mallory é baleada no abdômen, mas percebe um sinal de sincronização. Ela guia a equipe no processo de neutralizar o dispositivo. O homem barbudo confronta Finola na rua, comentando que ela tem os olhos do pai. De repente, todos os sons desaparecem. O buraco de minhoca está prestes a abrir, mas Brian sincroniza a máquina com sucesso, silenciando o sinal. Os agentes prendem o homem barbudo, evitando outra catástrofe. Algum tempo depois, Finola e Brian voam para investigar um novo caso. Eles chegam a um galpão de barcos nos arredores de uma cidade pequena, onde 3 corpos foram encontrados. Uma testemunha viu adolescentes fugindo do local. Os corpos parecem desidratados, mas agora emitem eletricidade. Parece que outro pedaço de destroço está envolvido. Descobre-se que os 3 corpos pertencem a idosos. Enquanto isso, em Langley, Craig tenta interrogar o homem barbudo, mas ele se recusa a falar. Craig ordena que sua equipe hackeie o celular do homem. Pouco depois, chega um relatório sobre outro idoso desaparecido. Usando câmeras de segurança, os agentes rastreiam o carro de 2 adolescentes que foram vistos conversando com outro idoso desaparecido. O carro é encontrado em uma floresta com roupas das vítimas presumidas no porta-malas. Brian recebe uma ligação de um subordinado de Craig, informando que estão atualmente revistando o apartamento de Finola. Isso a deixa profundamente incomodada. Enquanto isso, em um parque próximo, um garoto se encontra com um idoso chamado Sabash e o convence a segui-lo para a floresta. Brian confessa para Finola que seu pai está vivo, no entanto, ela já sabe e não entende por que ele está revelando isso agora. Brian explica que Craig ordenou que ele investigasse os movimentos de George Jones para determinar se o grupo Influx estava monitorando o cientista. Na floresta, o idoso recebe um pedaço de destroço de Kurt, que instrui Sabash a não soltar o objeto. Diante deles, Sabash se transforma em um adolescente. Ao mesmo tempo, amigos de Kurt se aproximam do carro onde foi montada uma emboscada. Brian captura um dos adolescentes, que se identifica com o mesmo nome de um dos idosos desaparecidos. Kurt ordena que Sabash fuja com eles. Enquanto isso, Finola alcança um dos adolescentes. Quando fica sozinho, ele envelhece rapidamente e morre. Descobre-se que essas crianças não podem se afastar
gostar muito do destroço ou envelhecem rapidamente. Os dois adolescentes detidos pedem para serem soltos, explicando que Kurt está fugindo com o destroço e que eles morrerão em breve. Eles revelam que Kurt encontrou o destroço e, após rejuvenescer, decidiu ajudar outros a alcançar o mesmo. Na floresta, um walkie-talkie pertencente a um dos idosos é encontrado. Usando-o, os agentes entram em contato com Kurt. Brian pede para ele voltar, mas Kurt explica que quanto mais pessoas forem rejuvenescidas, mais longe elas podem se afastar do destroço. Kurt ameaça fugir se seus amigos não forem soltos, dizendo que suas mortes pesariam na consciência dos agentes. Informações chegam identificando o dono do carro como Kurt Hawkes. A mulher com ele é sua esposa, Clara, que ele tirou de uma casa de repouso onde estava nos estágios finais de demência. Os agentes vão até a floresta tentando convencer Kurt a entregar o destroço. Kurt explica como o encontrou, mas se recusa a voltar para a velhice. Clara persuade o marido a parar, lembrando-o de que já viveram uma vida linda juntos. Kurt entra em contato com Brian e informa sua localização. No entanto, quando os agentes chegam, encontram apenas o destroço. Kurt e Clara deixam a floresta juntos. Sabash começa a envelhecer novamente após ser levado para uma instalação onde pode receber ajuda. O caso é resolvido, mas Finola e Brian percebem que suas respectivas agências têm mentido para eles. Eles decidem confiar um no outro em vez disso. Em um cais, pessoas esperam pela balsa. De repente, o tempo congela. Todos, exceto uma mulher e um jovem com uma bolsa grande, ficam imóveis. O homem relutante entrega a bolsa, pega uma pistola no bolso do casaco, aponta para a própria cabeça e dispara. Brian chega à base onde Craig o atualiza sobre o homem barbudo. O nome dele é Anson Ash, um ex-paraquedista. O grupo dele se dedica a rastrear e coletar destroços, mas ninguém sabe quem fundou ou financia a organização. O telefone de Ash é altamente criptografado, mas recebe ligações regulares do Maine. Brian e Finola recebem a missão de investigar o local discretamente. No avião, Brian confessa a Finola que contou a verdade para Craig. Ao chegarem, descobrem que a mulher que pegou a bolsa não se lembra do ocorrido. Investigando os laços familiares, os agentes chegam ao irmão do homem morto, Luke, que diz que Liam encontrou vários destroços e planejava vendê-los no mercado negro. Uma jovem chamada Caroline entra na sala. Luke a apresenta como sua sobrinha. O serviço militar de Luke no Afeganistão chama a atenção de Brian, que também foi piloto militar. Ao saírem da propriedade, Finola comenta que eles ainda não inspecionaram o pântano onde os destroços supostamente foram encontrados. Eles voltam ao local, mas ao se aproximarem, Finola ouve um sussurro no ouvido pedindo que ela vá embora. Em Langley, Craig começa a interrogar Anson Ash, cortando o crânio dele para implantar um fragmento metálico sob sua pele. Esse fragmento está conectado a uma máquina que envia impulsos elétricos, permitindo acessar a consciência de Ash. Os agentes visitam a ex-esposa de Liam, que lutou pela guarda da filha, mas desistiu de repente. Ela insiste que Caroline deve permanecer na propriedade. Enquanto isso, Caroline vai até o lago, onde destroços começam a emergir da água e se reunir ao redor dela. Ela os leva até um galpão e os esconde ali. Finola e Brian voltam a casa, mas Caroline foge. Finola a alcança no pântano, onde técnicos estão procurando destroços. Caroline avisa que eles precisam sair dali ou vão se machucar. Ao mesmo tempo, Brian encontra a bolsa desaparecida na casa. Caroline confessa a Finola que suspeita que Luke seja responsável pela morte de seu pai e está impedindo sua mãe de voltar. Ela acredita que Luke consegue controlar as pessoas com a mente, mas insiste que ele é mau. Enquanto isso, Luke diz a Brian que quer vingança contra a Força Aérea pelo que aconteceu com sua unidade. Caroline admite que esconde destroços apesar das ordens do tio para trazer mais. Luke explica a Brian que Liam descobriu os destroços, mas não entendeu seu propósito em uma missão maior. Então, Luke ordena que Brian encontre Finola, e o agente obedece sem hesitar. Finola ordena que todos evacuem a área. Sozinho com Caroline, Luke a pressiona a revelar onde os destroços estão escondidos. Relutante, Caroline acaba entregando o galpão como o esconderijo. Quando Brian e Finola voltam à base, percebem que foram manipulados a deixar a propriedade de Liam. A atenção deles é desviada por um avião voando de forma estranha que cai e explode pouco depois. Luke aparece segurando uma bolsa com destroços
destroços e força os policiais que chegaram a atirarem uns nos outros. Finola e Brian apontam suas armas para Luke, mas ele despeja os destroços no capô de um carro e faz Brian apontar a arma para a própria cabeça. Quando a situação parece irreversível, Luke desmaia. Caroline o golpeou na cabeça com um pedaço de destroço. Mais tarde, a mãe de Caroline chega para levá-la para casa, explicando que alguma força estava impedindo-a de fazer isso antes. Brian recebe uma ligação de Craig informando que George Jones foi localizado. Em uma área desolada, uma jovem vestindo apenas uma camisa foge de algo perigoso. Ela avista uma estrutura à frente e se esconde dentro dela, onde vê um homem de pé sobre corpos dentro de sacos. Ao notar a presença dela, o homem fecha as janelas rapidamente. Junto com seu parceiro, ele tenta capturá-la, mas a mulher se esconde entre os sacos. Milagrosamente, ela atravessa um dos perseguidores, que acaba gravemente ferido, enquanto ela foge novamente. Craig informa uma equipe que está se preparando para resgatar Jones. Após a reunião, ele chama Brian de lado e o instrui a manter Finola longe da missão, pois o objetivo é eliminar e não resgatar Jones. Finola recebe uma ligação de Ferris dizendo que, após a missão, um avião estará esperando por ela e seu pai em uma estrada na floresta. Os agentes compartilham suas tarefas e Brian, percebendo que Jones não estará seguro nos Uruzibuisiwa, decide ajudar pai e filha a escaparem. No caminho até o ponto de encontro, eles encontram a mulher fugitiva. Brian nota ondulações em uma poça, joga areia no ar e revela a forma escondida dela. Finola observa uma marca de queimadura na pele da mulher. Ela explica que foi usada em experimentos e identifica Ash em uma foto, embora não tenha visto Jones. Na base, enquanto é colocada em um carro, a mulher menciona de repente que não sabe onde está a esfera brilhante. Os agentes chegam à base. Durante a busca, Finola encontra placas cobertas de fórmulas e reconhece a caligrafia de seu pai. Eles descobrem pessoas amarradas a camas, libertam-nas e as enviam para um local seguro. Finola e Brian entram em um laboratório onde uma esfera brilhante flutua no ar. A segurança chega, iniciando um tiroteio, durante o qual Finola é ferida no braço. Apesar do ferimento, ela continua e finalmente encontra seu pai. No entanto, os soldados, sob as ordens de Craig, levantam suas armas para matar Jones. Finola protege o pai com seu corpo, enquanto Brian abre fogo contra os soldados. Juntos, eles escapam da base. Percebendo que destruir as gravações internas apagará as evidências da presença de Jones, Brian sabota a sala do servidor. Ele então contata Craig, reportando falsamente que Jones não estava na base. Na estrada, Jones se mostra surpreso por terem encontrado ele e comenta sobre a tecnologia de projeção de memórias. Ele revela que realmente morreu, mas foi revivido com um destroço implantado em seu olho. Finola decide não enviar seu pai para a Inglaterra. Em vez disso, eles o escondem em um motel, onde ele explica que o grupo Influx está atrás de um destroço perigoso capaz de destruir o mundo. Jones foi sequestrado porque havia criado um dispositivo capaz de rastrear destroços. Mais tarde, ele pede desculpas a Finola por ter abandonado a família, mas destaca que agora as apostas envolvem toda a humanidade. Ele acredita que os destroços são um presente, uma tecnologia alienígena que pode salvar a humanidade, restaurando florestas e colheitas. Para criar um scanner e localizar o destroço perigoso, ele precisa de ajuda para recuperar seus arquivos que estão em posse de Ferris. Finola liga para Ferris, recusando-se a entregar o pai e exigindo acesso ao arquivo de que ele precisa. Enquanto isso, Jones coloca folhas de papel alumínio na cama e se envolve nelas como se fosse um casulo. Em uma costa, um jovem chamado Shelby corre até a beira de um penhasco e mergulha no mar. Mais tarde, ele é visto em uma casa procurando por sua irmã. No lugar dela, um garoto aparece dizendo que eles não têm irmã. Finola e Brian levam Jones até seu ex-colega Garcia, que possui alguns equipamentos. Agora que ambos os agentes estão trabalhando contra suas organizações, eles decidem se manter juntos. Eles recebem um sinal sobre novas anomalias atmosféricas perto de Oceanside. Os agentes visitam a casa de Shelby. Ele os recebe com entusiasmo e explica que ele e sua irmã encontraram um pedaço de destroço que os transportou 2 dias para o passado. Eles gostaram da experiência e começaram a repetir o processo, criando loops temporais. Em um desses loops, Shelby perdeu sua irmã, Kathleen. Ele também revela que não é a primeira vez que encontra os agentes.
Shelby sabe tudo sobre Jones e acredita que os destroços o puxaram para fora da linha do tempo, como se fosse uma carta retirada de um baralho sendo constantemente embaralhado. Trazer Shelby e Kathleen de volta à realidade correta seria como tentar colocar uma carta no lugar original em um baralho já misturado. Finola liga para o pai, que aconselha a interromper os loops temporais completamente. No entanto, Shelby escapa novamente, mergulhando no mar para voltar ao passado. O ciclo se repete, mas com diferenças cada vez maiores. Por exemplo, o irmão de Shelby agora é outro garoto que lembra de Brian, surpreendendo o agente. Shelby explica mais uma vez para Jones como a viagem no tempo funciona, descrevendo as cores que vê durante as transições. Em um momento, ele vê Kathleen e comete outro erro. Shelby corre e pula na água para reiniciar o ciclo. No próximo loop, Brian tem um parceiro diferente. Shelby percebe as mudanças e pede para falar com Jones, o que confunde os agentes, já que o cientista está morto há muito tempo. Shelby atravessa a mudança temporal novamente. O parceiro de Brian continua mudando a cada loop, formando um padrão. Quando Finola finalmente retorna, é para uma linha do tempo alterada. Chegando a casa, ela vê que Shelby colocou espelhos na sala de estar. Kathleen aparece ocasionalmente nesses espelhos. Finola também a vê passando por um dos espelhos. Mais tarde, Jones pede que Shelby recorde o exato momento em que entrou no portal e implora novamente para ele parar as transições. Mas Shelby está determinado a encontrar sua irmã. Quando se prepara para pular novamente, Brian mergulha atrás dele. Ambos são repelidos, incapazes de continuar. Brian fica preso em um loop, forçado a reviver os eventos repetidamente. Desta vez, ele é jogado em uma realidade diferente, onde tem um novo parceiro, enquanto Finola voltou para Langley. Brian, no entanto, lembra de tudo e exige que Shelby restaure a linha do tempo. Os saltos repetidos causam rupturas entre as realidades, que se tornam maiores, revelando as pessoas presas dentro delas. Brian liga para Londres e entra em contato com Finola, explicando tudo o que aconteceu. Ele implora por sua ajuda, expressando seu forte desejo de voltar para ela. No próximo loop, Brian e Shelby voltam no tempo mais uma vez. Desta vez, a parceira de Brian é Greta. Kathleen está viva, mas Shelby está desaparecido. Brian explica para Greta que o FBI só quer proteger os destroços e não se importa com o destino das pessoas afetadas por eles. Kathleen mostra a sala de estar para Brian, onde a degradação do espaço está piorando e projeções piscantes agora estão espalhadas pela casa. Se as realidades continuarem a se sobrepor, o universo pode implodir. Brian percebe que precisam de Jones. Greta insiste para que ele espere pelos especialistas, mas Brian menciona sua ligação com Jones, o que a assusta. Nessa realidade, o próprio Brian matou Jones durante a invasão ao grupo Influx. Ao ouvir isso, Kathleen corre para o mar. Brian vai atrás dela e juntos eles saltam para outra realidade segurando os destroços. Desta vez, Finola e sua nova parceira chegam à casa. Elas são recebidas por Kathleen, que quer entrar em contato com seu pai, ainda vivo e trabalhando com Craig. Kathleen compartilha tudo o que aprendeu com Brian. Finola entra em contato com seu pai, que repete a metáfora do baralho embaralhado. Ele insiste que Kathleen não deve pular novamente. Finola vai até a sala de estar e vê uma fenda se abrindo, através da qual ela e Kathleen conseguem ver Brian e Shelby. Brian escreve em um quadro que eles podem ver as duas. Ignorando os pedidos de Finola para ficar, Kathleen pula no mar mais uma vez. Desta vez, fendas se abrem por toda a casa. Kathleen se comunica com Shelby usando bilhetes e Brian eventualmente se junta a eles. Mais tarde, Greta e Finola chegam à casa, onde são parceiras nessa realidade. A casa está brilhando com as rupturas e Finola chama uma equipe especial de resposta. Kathleen se encontra com Finola e conta tudo o que já aconteceu. Brian e Shelby querem falar com ela. Brian escreve que uma desviação de mão dupla é a causa da instabilidade. No entanto, Finola tem dificuldade para entender o que isso significa ou como resolver. Brian insiste, mas a fenda se fecha e a equipe especial de resposta chega. Kathleen convence Finola a se juntar a ela para ter mais tempo para descobrir uma solução e elas saltam juntas. Desta vez, Finola se lembra de tudo e, ao voltar, transmite as informações ao pai. Ele explica que uma desviação de mão dupla é como dois fios da mesma realidade. Os quatro precisam saltar simultaneamente, sincronizando seus relógios. Finola e Brian reúnem os irmãos, ajustam os relógios para uma
uma contagem regressiva de 2 minutos e correm para o mar. Todos os 4 conseguem voltar às suas linhas do tempo originais. Finola e Brian visitam Shelby e Kathleen, mas, ao contrário dos irmãos, eles não têm memória do que aconteceu naquela noite. Em uma cela de prisão, Ash agarra a mão de um guarda enquanto ele entrega comida pela abertura da porta. De alguma forma, Ash descobre o código da porta principal. Mais tarde, um grupo de agentes investiga uma floresta em busca de destroços e percebe um brilho estranho vindo de uma mulher sentada na grama. Quando eles chamam por ela, a mulher se vira e diz o nome de Brian. Enquanto isso, Finola liga para o pai e descobre que ele está indo para um campo de antenas, apesar de suas instruções para que ficasse em casa. Mais uma vez, ele pede os arquivos e Finola promete entregá-los o mais rápido possível. No entanto, os agentes precisam primeiro ir até o local onde a mulher desconhecida está repetindo o nome de Brian. A mulher, chamada Muriel, é professora de uma escola local e um fenômeno estranho e intermitente parece segui-la. Quando ela vê Brian, menciona uma cidade no Afeganistão. Serob, Brian confirma que esteve lá, mas não entende como isso se conecta a Muriel. Ela é levada para um laboratório onde continua repetindo conversas importantes da vida de Brian, fragmentos de momentos ligados ao Afeganistão. Então, Muriel segura a mão de Brian e ele aparentemente é transportado para o passado, revivendo suas memórias militares enquanto seu corpo entra em colapso no presente. Finola insiste que a equipe encontre os destroços rapidamente, já que parece que Muriel e Brian estão conectados através deles. No Afeganistão, Brian continua sua missão. Um dia, uma garota chamada Azala se aproxima dele na estrada, pedindo ajuda para salvar seu avô. Ela admite que ama música. No presente, Muriel transmite detalhes dessa conversa, incluindo o nome da missão, que Craig também conhece. No Afeganistão, Azala e Brian se reencontram em um hospital. Ela conta que seu avô era médico, sabia 5 línguas e a ensinou porque ela sonha em ir para o Zulsil e se tornar pianista. Ela deixa uma foto de si mesma para Brian. Dias depois, os americanos encontram a câmera perdida de Brian, com fotos de líderes talibãs e do caminho para seu esconderijo. No presente, Finola lembra do caso do clone de Brian criado por destroços. Ela teoriza que os destroços podem ter uma consciência coletiva que grava as memórias de Brian, fazendo com que algumas peças se concentrem especificamente na vida dele. Enquanto isso, os agentes encontram os destroços na floresta, mas eles já estão sem energia. Finola sugere terapia de eletrochoque para romper a conexão com Muriel. No Afeganistão, Brian agradece a Azala por sua ajuda, mas pede que ela não corra mais riscos. Mais tarde, ao relatar novas informações ao comandante, ele sente um choque elétrico. No presente, suas realidades se sobrepõem e Brian de repente vê Craig, que também está na tenda. No entanto, Craig não reconhece Brian. O eletrochoque no presente falha, deixando Brian preso em seu passado militar. Na noite anterior a uma missão importante, Brian implora para que Azala vá embora e leve seu avô para um lugar seguro. Durante a batalha, Brian se levanta de repente, sentindo-se compelido a parar algo, mas é tarde demais. Ele assiste horrorizado enquanto Azala é morta no fogo cruzado. Mais tarde, Brian ajuda a enterrar Azala e de repente vê Muriel sentada em uma cadeira entre as pedras. A mulher estende a mão e quando Brian a alcança, ele volta ao presente, ofegante. Ele corre até Muriel, mas a encontra morta. Brian lembra que Azala soube sobre a emboscada e tinha medo de que ele achasse que ela o traiu. Ela foi avisá-lo e acabou no meio do tiroteio. No dia seguinte, Brian se vingou sem saber que eliminaria um grupo que não era o alvo. Ele foi preso e quase declarado criminoso de guerra, mas foi salvo por Craig. Discutindo o incidente, os agentes concluem que os destroços e a humanidade estão se estudando mutuamente. Parece que Brian tem um interesse especial para os destroços. Algum tempo depois, em Langley, um container contendo destroços cai repentinamente de sua prateleira. Outros containers começam a se mover também. Quando um técnico tenta intervir, um deles atinge sua cabeça, matando-o. Enquanto isso, Jones chega ao campo de antenas. Finola e Brian se juntam a ele lá. O cientista explica que essas antenas foram usadas para transmitir notícias às forças aliadas durante a Segunda Guerra Mundial e agora podem ajudar a rastrear os destroços. Finola se preocupa com o pai viajando sozinho pelo país, especialmente
especialmente com o grupo Influx perseguindo-o. Mas Jones ignora sua preocupação, já que ela trouxe os arquivos necessários para localizar os destroços perigosos. Os agentes são chamados para investigar o incidente em Langley. Craig também está presente e teoriza que os destroços podem ter sido controlados remotamente. No entanto, essa teoria cai por terra quando os agentes entram na instalação e encontram vários especialistas aparentemente sob algum tipo de controle externo. Os contêineres de destroços continuam se movendo como se estivessem sendo transportados para um local onde seu conteúdo é extraído, deixando os contêineres vazios retornarem à área de armazenamento. O pessoal afetado é levado para a enfermaria, mas todos entram em estado de choque. Finola especula que algo está sendo construído em uma dobra de espaço-tempo usando os destroços extraídos. Ela tenta interromper o processo com impulsos elétricos. Imediatamente, os funcionários afetados começam a se contorcer e convulsionar. Eles se levantam e caminham em direção à área de armazenamento. Brian os segue enquanto Finola ordena que os destroços sejam retirados da instalação. Ela acredita que o portal não pode extrair itens que não estão por perto. No entanto, quando um dos trabalhadores toca em um container, ele é arremessado para trás e entra em um estado de transe. Finola liga para o pai e descreve a situação. Jones identifica um padrão nos números atribuídos aos destroços. Ele sugere alterar a polaridade para criar um campo de força improvisado que impeça os destroços de se moverem. A solução parece funcionar. Os contêineres param de desaparecer no portal. No entanto, uma forte mudança de energia é sentida no porão. Os agentes descem até o nível inferior, onde encontram um enorme pedaço de destroço incrustado no teto. Na parede, eles descobrem um esquema mostrando como os destroços estão sendo transformados em armas com base nas pesquisas de Jones. Finola acusa Craig de orquestrar a militarização dos destroços, mas ele lembra que todas as nações estão envolvidas em projetos semelhantes. Enquanto isso, Brian de repente vê Muriel, já falecida, que estende a mão. Quando ele a toca, a conexão parece real. Na prisão, Ash pede para ver um médico. Durante o exame, o doutor fica chocado ao encontrar fragmentos de destroços incrustados nos órgãos internos de Ash. Aproveitando a oportunidade, Ash ameaça o médico, escapa das amarras e foge. Brian, percebendo um momento crítico, pede que Finola pare de interferir com os destroços, dizendo que aprendeu algo importante. Usando um desfibrilador, Ash se teletransporta para fora da prisão. De volta ao armazém, Finola desativa o bloqueio e os contêineres retomam sua atividade. Brian identifica um componente faltando que permite que os destroços incrustados no teto passem pelo portal também. Momentos depois, uma esfera brilhante emerge do portal. Ela sobe e para brevemente em frente a Finola antes de disparar para o céu e desaparecer. Os especialistas recuperam a consciência. Jones informa a filha que o pedaço crítico de destroço que eles precisam está localizado na Virgínia. Ash também descobre isso. Reunindo sua equipe, ele corre para o local. Ao saber da fuga de Ash, Brian e Finola partem para encontrar Jones. Jones, observando a floresta, percebe uma estranha figura humanoide giratória. Ele corre de volta para se envolver em papel alumínio. Quando os agentes chegam, Jones os alerta para saírem imediatamente, dizendo que já tem as coordenadas dos destroços. Eles logo chegam a um local onde uma grande multidão está reunida, todos olhando fixamente para o leste. Cada pessoa parece hipnotizada e alheia aos recém-chegados. Jones explica que esses destroços estão agindo à distância, de alguma forma chamando essas pessoas. Ele afirma que é urgente localizá-los, enquanto mais indivíduos continuam chegando. Quando todos começam a rir repentinamente, Jones conclui que os destroços estão causando uma convergência emocional, uma forma de unir pessoas que estão passando por momentos intensos em suas vidas. Ele finalmente localiza os destroços. Os agentes verificam os documentos das pessoas hipnotizadas e descobrem que todas se tornaram pais recentemente, sugerindo que os destroços atraem pessoas com experiências emocionais fortes. Enquanto isso, Ash e sua equipe param em um posto de gasolina. Um deles, Otto, mata brutalmente as pessoas no local sem nenhuma explicação e, em seguida, ordena que a equipe siga para o local dos destroços. Finola observa que a multidão continua crescendo e sugere encontrar uma maneira de cortar a conexão. Jones chama Finola para uma conversa particular. Ele revela que neutralizar
imobilizadores padrão não funcionarão. Em vez disso, ele propõe que Finola toque os destroços, garantindo que é seguro. Quando ela faz isso, Jones explica que o vínculo telepático entre essas pessoas torna os destroços tão pesados quanto um prédio. Para movê-los, o vínculo precisa ser rompido, mas isso terá consequências. Todas as pessoas afetadas perderão completamente suas memórias. Finola decide encontrar outra solução para evitar prejudicar as pessoas. No entanto, Jones declara que não há mais tempo. Ele revela que chamou o grupo Influx pessoalmente. Jones confessa que terminou intencionalmente sua própria vida para ser ressuscitado. Esses destroços são apenas uma pequena parte de algo muito maior que ele pretende usar para transformar a consciência humana, elevando a humanidade a um nível superior de existência. Finola saca sua arma, mas membros do Influx chegam e a imobilizam. Jones informa a Otto que uma telesfera nasceu ontem e surgiu do escritório do FBI, mas sua localização ainda é desconhecida. Usando equipamentos eletrônicos, o grupo começa a cortar a conexão entre os destroços e a multidão hipnotizada. Jones distribui pílulas para os membros do Influx, garantindo que eles retenham suas memórias. Uma pílula é colocada à força na boca de Finola. Brian, no entanto, é designado como participante sacrificial junto com outras 50 pessoas. Otto ativa o dispositivo, fazendo todos desabarem. Com o vínculo rompido, os destroços tornam-se móveis e são carregados no veículo de Jones. No entanto, as memórias de Brian permanecem intactas. Otto o inspeciona e percebe que Brian é o terceiro homem, alguém que ocultou habilmente sua verdadeira identidade. Enquanto o Influx se prepara para partir, Finola se recusa a seguir Jones. Brian explica que, durante a queda inicial dos destroços, ele foi ferido ao lado de Garcia e de uma agente chinesa chamada Min. Desde então, ele vem tomando medicação fornecida por Craig. Enquanto dirigem, os membros do Influx notam a mesma figura giratória à distância. A figura se vira e começa a segui-los. Em outro lugar, nas pradarias, uma esfera brilhante aparece diante de um homem indígena sentado no chão. O homem recebe a esfera e a conduz até uma caverna, onde outra Finola está em estado de êxtase. Terminando assim a primeira temporada de Debris, série de drama e ficção científica de 2021. E eu espero você no próximo vídeo.